Inclinemos nossa fronte de novo e fechemos os nossos olhos na presença do Espírito Santo, para invocá-lo, para que venha habitar dentro de nós, para que venha morar conosco, para que venha fazer o seu templo dentro de nós. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora, ocupa o nosso coração, ocupa a nossa alma, o nosso espírito, entra em nosso corpo, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos caminhar sob tua luz, sob tua sabedoria, para que possamos caminhar para obter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Mostra-nos, ó Espírito Santo de Deus, o caminho por onde devemos andar. Mostra-nos, ó Espírito Santo de Deus, a perfeita vontade de Deus. Mostra, Espírito Santo de Deus, a sabedoria com a qual nós temos de vencer todos os problemas da nossa vida. Nós precisamos da tua luz, nós precisamos da tua inteligência, do teu discernimento, nós precisamos de ti, Espírito Santo de Deus, e te invocamos nesse momento, para que a tua presença seja efetiva em nossa vida. Nós te pedimos no santo nome de Jesus. Os que creem, digam amém e glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora em teu nome. Vem cumprir a tua promessa e vem estar conosco. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora aqui conosco, porque a promessa dele é esta, que quando duas ou mais pessoas se reunissem no seu nome, ele estaria no meio delas. Jesus está aqui agora, pessoalmente, fisicamente, realmente, ele está conosco aqui agora, e ele, neste momento, vai ouvir a nossa confissão. Aproveitemos esses instantes para confessarmos a ele os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te confessamos todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, as nossas transgressões, que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Senhor Jesus, nós te pedimos perdão por todas elas. Perdoa-nos, Senhor Jesus, apaga da nossa vida todos esses erros, todos esses pecados, para que nós possamos ser novas criaturas, para que nós possamos ter nova vida, para que nós possamos ser novas pessoas diante de Deus. Sintamos agora o perdão que Jesus nos deu, sintamos a transformação que Ele está fazendo na nossa vida, sintamos que a nossa vida será outra daqui para frente, sintamos que somos a partir de agora novas criaturas, nascidas de novo, porque nós vamos declarem todos comigo: Senhor Jesus, nós te reconhecemos como Filho de Deus, nós te reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, como nosso único Senhor e Deus. Neste momento nós nos tornamos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós temos direito à herança, nós temos direito à promessa. Isso é muito importante que a gente se convença disso. No momento que a gente se torna filho de Deus, a gente tem direito à herança, tem direito à promessa que Ele fez, e nós temos de tomar posse dessa herança e dessa promessa. Os que creem digam: assim seja, glória a Deus, amém. Eu trouxe hoje para a nossa meditação 3 questionamentos que me foram feitos por telefone e que eu gostaria de trazer àqueles que estão nos ouvindo e àqueles que estão presentes aqui, algumas questões especiais. O primeiro questionamento é a respeito de um marco regulatório que está sendo forjado no seio do governo brasileiro para o regulamento das televisões e das rádios. Vamos explicar a vocês o que é marco regulatório. Quando existe uma concessão, quando existe, por exemplo, concessão de televisão, concessão de rádio, concessão de ônibus, concessão de vias e estradas, quando existem essas concessões, então existe um regulamento que se chama marco regulatório, ou seja, até onde pode ir aqui, até onde pode ir aqui, até onde não pode ir, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Então, o governo, ele emite uma série de normas que se chama marco regulatório. E quanto às televisões e quanto às rádios, existe uma preocupação muito grande por parte do governo e por parte principalmente da Igreja Católica. E vamos ver por quê. Olha aqui, este jornal, o que diz? Comunidade evangélica cresce
35,6%. Vejam o crescimento que está tendo a comunidade evangélica. A comunidade evangélica cresce 35,6%. Isto é um crescimento extraordinário, é um crescimento fora do comum, quando os evangélicos já chegam a mais de 40, quase 50 milhões de evangélicos. E segundo todos os dados publicados pela revista Época, que é a revista da Rede Globo, no ano 2020, os evangélicos serão 50% da nação brasileira, ou seja, mais de 90 milhões de pessoas, quase 100 milhões de pessoas. Então a comunidade evangélica cresce. Por outro lado, o que acontece aqui? Igreja Católica tem queda recorde e perde 465 fiéis por dia. Isto aqui é jornal, o Estado de São Paulo, portanto, tem autoridade de um jornal da dimensão do Estado de São Paulo. A Igreja Evangélica cresce 35%, a Igreja Católica perde 465 fiéis por dia, ou seja, uma média de 15 mil por mês, ou seja, uma média de 200 mil por ano, e assim ela vai degringolando. E vai degringolando por quê? Aí é que vem a pergunta. Vamos ver na Escritura Sagrada onde é que está essa degringola, esse aumento dos fiéis evangélicos e a degringola da Igreja Católica. É um versículo que eu já citei muitas vezes aqui, que é o versículo de Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. O meu povo sofre porque não tem conhecimento. Então, o que acontece com a Igreja Católica? Ela nega ao seu fiel, ao seu católico, o conhecimento da Bíblia. Ela não incentiva a leitura da Bíblia. Ela apenas escreve no dia de domingo alguns versículos da Bíblia de sua conveniência, e aquilo é lido em missa, e aquilo é passado para o fiel. Mas o fiel é desencorajado. O fiel é desencorajado a seguir, a ler a Bíblia. E por que ele seria desencorajado a ler a Bíblia? Porque, na verdade, 90% da doutrina católica é contrária à Bíblia. A Igreja Católica não é cristã, ela é mariana. A Igreja Católica, ela é necromante, ela tem pouca diferença do Espiritismo, pouca diferença, porque os espíritos que vêm do Espiritismo não têm o nome de santo, e os espíritos que vêm na Igreja Católica tomam o nome de santo. Então, é um espiritismo cru, nu e cru, e por isso ela não deixa ler, porque a Bíblia condena o espiritismo, condena a necromancia e condena a idolatria, porque digo e repito e falo e confirmo, a idolatria é a porta aberta para todos os demais pecados, para todos os demais erros. Quando a Igreja Católica fica perdendo dessa maneira, ela diz assim, nós temos de fechar essa saída. E por que é que está acontecendo isso? Que a Igreja Evangélica cresce e a Igreja Católica diminui? Porque a Igreja Evangélica ocupa hoje uma grande parte da mídia de rádio e de televisão, fazendo os seus programas baseados na Escritura Sagrada, colocando a Escritura Sagrada para as pessoas sentirem qual é a lei de Deus, qual é a lei de Deus. Então, o que se bolou? Um marco regulatório que vai proibir a venda de espaços para programas. Eles não têm coragem de botar para programas evangélicos, mas põe proibindo a venda de espaço para programas. Com isto, se isto aqui passar, se isso aqui for aprovado, a Igreja Evangélica não vai ter mais espaço no rádio e na televisão para pregar a Bíblia. Para pregar a Bíblia. E quando a pessoa está num caminho errado, o que ela precisa fazer para ela ter sucesso? Ela precisa apagar, matar, revogar aquilo que é a raiz contra seu erro, aquilo que é a base contra seu erro, aquilo que é a base contra o seu erro. Então, como a Bíblia é a base do erro da Igreja Católica, que a Igreja Católica está errada porque ela não obedece à Bíblia, o que nós temos que fazer, diz o católico, diz os marcos regulatórios? Vamos proibir o evangélico de falar a palavra de Deus
no rádio e na televisão. Isso é um absurdo, isso é uma coisa fora do normal, e Deus não vai permitir que isso aconteça, porque a Bíblia diz que no fim dos séculos, no fim do mundo, todos procurarão ouvir a palavra de Deus, todos procurarão ouvir a palavra de Deus, mas também diz assim, que não a encontrarão. Então começa agora o fim do mundo, o reino de Satanás, quando ele quer impedir que a palavra de Deus seja dita, porque a Escritura Sagrada diz que no fim dos séculos, todos procurarão ansiosamente obter a palavra de Deus, mas não a encontrarão com facilidade. Então começa aqui o fim do mundo, com umas coisas dessa, proibindo que se ouça a palavra de Deus. Aproveitemos então agora esse espaço, aproveitemos esse tempo, enquanto nós podemos ainda falar a palavra de Deus, enquanto nós podemos achar a palavra de Deus, para nós ouvirmos, para nós nos convencermos, para nós colocarmos em nossa vida e nós seguirmos a palavra de Deus. Por que será que o PL 122, o que é PL 122? É projeto de lei de número 122. Esse projeto, ele tem, além de uma consagração ao homossexualismo, ele tem alguns artigos que dizem assim: não se pode mais falar contra o homossexualismo, não se pode mais pregar contra o homossexualismo, livros que se fizerem contra o homossexualismo têm de ser queimados, e aqueles que falarem contra o homossexualismo têm de ir preso. O que é isto? Quando existe um erro e a gente vê e fala do erro, a pessoa quer calar a voz que fala contra o erro. Eu me lembro agora aqui um episódio bem bacaninha. Eu tenho uma netinha que ela tem síndrome de Down, e quando a gente fala alguma coisa dela de bom, ela sorri, ela fica bacaninha, ela fica toda eufórica. Quando se começa a falar de alguma arte que ela fez, primeiro ela fala assim: para. Se você continuar falando, ela diz assim: cala a boca. Quer dizer, quem sabe se esse povo todo não está com síndrome de Down e precisa mandar calar a boca as pessoas que estão apontando os seus erros, né? Vejam que coisa incrível que acontece, querem calar a boca dos evangélicos. Então, gente, vamos pedir a Deus que Ele não permita isso, Ele não vai permitir, porque a palavra de Deus, ela vai ser pregada durante o resto do mundo, até o final, para que as pessoas se convertam. Eu recebi um telefonema de um cidadão que disse para mim assim: olha, doutor Francisco, ele não é evangélico, ele disse: eu tenho seguido, gosto de ouvir o senhor falar, eu não sou evangélico, mas gosto de ver o senhor falar, então eu tenho entrado muito no seu site, tenho ouvido no rádio também, e o senhor tem uma gana especial contra a homossexualidade. O senhor mete o pau, o senhor fala rasgado contra o homossexualismo. Ele disse assim: agora eu pergunto ao senhor, o senhor conhece Gandhi? Ele falou para mim. Eu digo: conheço, já vi falar muito nele. Mas por quê? O que o senhor acha de Gandhi? Eu digo: acho um homem de boas intenções, que procurou fazer o bem. Mas, e o que o senhor me diz agora dessa descoberta, que o Gandhi era homossexual, e que ele escreveu cartas de amor para um engenheiro alemão, que ele tinha relacionamento com esse engenheiro alemão? Eu digo: mas o que muda a coisa aí? Não, mas o senhor vê, se Gandhi era homossexual, por que o senhor combate? Olha, eu não tenho nada a ver com a situação do Gandhi, eu não tenho nada a ver com o que ele fez ou deixou de fazer. Vamos falar alguma coisa de Gandhi. Gandhi era um homem indiano que lutava para pacificar a Índia. Ele lutava para pacificar a Índia, onde havia uma guerra muito grande, mas muito grande, entre os maometanos e os indianos, que eram todos tradicionais budistas e de teorias antigas. E ele fazia força para que unisse a Índia, e não conseguiu, porque o Paquistão, que era indiano, se separou e ficou um país independente. Agora, toda a boa doutrina de Gandhi, preste bem atenção, toda a boa doutrina de Gandhi, tudo que Gandhi falou de bom, nós vamos encontrar na Bíblia de Jesus. É incrível.
Vocês procurem aí nas livrarias, está cheio de livros de autoajuda, né? Autoestima, autoajuda, está cheio de livro. Peguem os livros e leiam, e depois vocês vão ver se tudo não é princípio bíblico que está aqui. Interessante, uma coisa maravilhosa que existe no mundo. Dou uma folha de papel para cada um, e vou pedir para cada um criar uma figura de um ser humano. Não tem ninguém que se afaste do padrão, cabeça, tronco e membros. Não tem ninguém que não põe o olho, não tem ninguém que não põe a orelha, não tem ninguém que não põe a boca. Não tem jeito de fabricar um outro ser humano que não seja desse jeito. A gente podia até, em vez de botar o pé, botar a rodinha, né? No pé. Sei lá se isso funcionaria, né? Não sei se botasse a boca, botasse um alto-falante aqui, não sei como é que faríamos um homem diferente do que Deus fez. Isso significa dizer que essa doutrina bíblica é fundamental, é básica, é concreta, é imutável. Ninguém vai conseguir transformá-la, ninguém vai conseguir destruí-la, ninguém vai conseguir fazê-la melhor, porque isto é a palavra de Deus, é o que há de melhor. Então, quando Gandhi falou coisas boas, quando Gandhi pregou coisas boas, ele baseou-se na doutrina bíblica. Ele era advogado, ele não era um homem do sertão, do mato, não, ele era advogado, e ele tinha leitura, ele tinha conhecimento, ele era um homem sábio, e quando ele pregou coisas boas, quando ele falou coisas boas, pode pegar todos os bons ensinamentos de Gandhi, que vocês vão encontrar todos eles na Escritura Sagrada. Porque agora eu vou dizer mais uma coisa: não existe nenhum outro ensinamento bom que não esteja na Bíblia. Eu vou desafiar aqui alguém que possa dizer: olha, eu tenho um ensinamento bom que não esteja na Bíblia. Eu desafio. Não existe como criar alguma coisa boa que já não esteja aqui. Porque Deus é pleno, Deus é total, Deus é perfeito. Deus não iria fazer a sua palavra imperfeita, uma palavra defectível, uma palavra incompleta? Não, ninguém vai conseguir. Vamos reunir milhares, milhões de pessoas com papel e caneta na mão, e cada um vai fazer um pensamento, vai fazer uma doutrina que não esteja na Bíblia. Boa. Ruim e sucão faz à vontade, né? Então, aqui está a verdade. Muito bem. Agora, Gandhi ensinou muita coisa boa, mas era homem como todos, e está escrito na Escritura Sagrada que todo homem é mentiroso. Está escrito na Escritura Sagrada, todo homem é mentiroso. Então ele teve muita mentira na vida dele, e se for verdade, eu também não sei se é verdade, isso aqui é uma notícia de jornal, isso aqui é um livro que se fez, e todos os livros que se fazem hoje, querendo ser inéditos, querendo trazer coisa nova, inventam coisas também. De repente o coitado foi um belo de um macho que nunca pensou em ser homossexual, e estão botando aqui que ele é homossexual. Bom, mas se foi, né, todo homem é mentiroso, todo homem tem um erro, todo homem peca, todo homem tem um pecado. Jesus disse aqui no livro, Jesus disse: fazei o que eles vos dizem, mas não fazei o que eles fazem. Quando Jesus se levantou contra os fariseus, ele disse: escutai o que eles dizem, e fazei tudo o que eles dizem, porque eles, na boca, eles diziam coisa boa, na boca eles falavam coisa boa, mas na conduta, no comportamento, eles faziam coisas ruins. Então Jesus disse: olha, escutai o que eles dizem, e fazei o que eles dizem, mas não fazeis o que ele faz. Essa é a ordem de Jesus. Então, se Gandhi falou bonito e falou bem, vamos escutar o que ele falou de bom, e vamos seguir o que ele falou de bom, porque o que ele falou de bom está na Bíblia. Agora, o que ele fez, não vamos fazer, porque ninguém tem o direito de modificar a Escritura Sagrada. Esse meu amigo diz assim: o senhor não acha que quando um homem, quando Gandhi assume o homossexualismo, ele está revogando a Bíblia? Eu digo: mas o que é isso? Quem é que pode revogar a Bíblia, gente? Quem é que pode revogar a Bíblia? Vamos fazer um estudozinho aqui rápido. O próprio Jesus, quando chegou aqui,
Ele disse aqui em Mateus 5,17, o próprio Jesus, hein? Ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogá-la, mas vim para cumpri-la. E aonde está a condenação ao homossexualismo? Está em Levíticos, no livro de Levíticos, um livro de Moisés, um livro da lei. E Jesus disse: não vim revogar a lei. Ora, se Jesus, que é Jesus, o maior homem que o mundo já viu, não revoga a lei, como é que Gandhi vai revogar a lei com a sua conduta, com o seu comportamento? E digamos mais uma coisa ainda: o próprio Gandhi, se foi homossexualista, ele não teve coragem de dizer: a lei de Deus está revogada e o que eu estou fazendo é certo. Ele manteve escondido e só agora que foi descoberta essa conduta dele. Então vejam bem, Jesus, que é Jesus, não revogou a lei. E nem Gandhi expressamente revogou a lei de Deus. Ele pode ter infringido, ele pode ter feito uma infração contra a lei de Deus, mas não revogá-la. Mas a lei de Deus é tão forte, gente, é tão forte, que olha o que está escrito aqui. Quando Jesus diz assim: olha, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. É muito importante que a gente tenha a lei de Deus, gente, na nossa vista, como uma coisa que a gente tem de colocar na cabeça, na boca, a gente tem de engolir, a gente tem de botar no nosso corpo, a gente tem de viver esta lei de Deus. Não existe, eu sou de Jesus, mas sabe como é que é, né? De vez em quando. Aí eu vou todo domingo na igreja, mas isto não é seguir Jesus. Jesus diz assim: quem não é por mim, e ser por ele é ser integralmente. Quem não é por mim é contra mim. Jesus não tem jeito de dizer assim: ó, Jesus, eu estou resolvendo. Já é contra ele. Se Jesus descesse aqui e perguntasse para nós: quem é que está comigo aqui? Alguém dissesse: Jesus, eu estou resolvendo. É contra ele. Ele diz: você é contra mim. Ele só vai aceitar que ele: não, eu sou seu Jesus, eu sou do teu lado, eu sou contigo. Olha o que ele diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não estiver ajuntando gente comigo, quem não estiver trazendo gente para mim, está espalhando. Então você diz assim: ah, mas eu sou de Jesus, mas eu não prego a palavra de Deus, eu não falo de Jesus para ninguém, eu não conto Jesus para ninguém. Quem não ajunta, espalha. Quem não ajunta, espalha. E quem espalha não é de Jesus. Então é preciso que a gente tenha conhecimento da palavra de Deus e saber até onde que Ele quer, que a gente seja dele integralmente. E não adianta a gente dizer que a gente é de Jesus, não, eu conheço Jesus, eu entendo Jesus, eu creio em Jesus. Uma pessoa me disse outro dia: olha, eu confesso os meus pecados a Jesus, mas não lhe peço perdão. Eu não entendi essa. O mais difícil é confessar. O mais duro é você deslavar a cara e falar: ó, Jesus, eu fiz isso, né? O mais difícil é isso. E ele diz: eu confesso, mas não peço perdão. Mas o que é isso? Ora, o mais difícil é confessar, gente. Depois que confessou, peça perdão, que Jesus está pronto para perdoar a todo momento. E qual é a importância que nós temos de Jesus? Vamos ver aqui no livro de João, para a gente entender bem o que Jesus diz. Olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Evangelho de João, capítulo 1. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o verbo, que é Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se faria. E sem ele, nada do que foi feito se faria. Então Jesus foi feito o verbo, Jesus foi feito o Filho, e está escrito aqui, que todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e sem ele nada seria feito. E por que eu estou trazendo esse texto aqui? Porque eu recebi um telefonema de um outro amigo meu, aliás, 2 telefonemas, um era um médico e o outro era um advogado. Então ele disse assim: ô meu amigo, e como é que fica agora a sua teoria bíblica, a sua teoria aí de Deus aí, nessa descoberta nova que foi feita aqui como é que chama, do bóson de Higgs? A partícula que descobriram, né? Está aqui os jornais todos: após partícula de Deus, física testa novas teorias. Olha aqui, a partícula de Deus, né? Botaram o nome na partícula de Deus. Olha aqui, provável partícula de Deus foi achada, afirmam
os físicos. A partícula de Deus foi achada, né? Coitados, descobriram agora. Faz tempo que eu descobri isso. Descoberta pode ajudar a decifrar o universo. A chamada partícula de bóson, né? Olha aqui, cientistas descobrem partícula que pode explicar a origem do universo. Esses meus dois amigos, eles me ligaram para me contestar, né? Porque eu sou realmente da doutrina teísta. Eu sei que o mundo foi feito por Deus, não tem outra explicação. E eles dizem, mas então como é que fica agora? Que descobriram a partícula de Deus. Que tem uma partícula, essa partícula de Deus, sabe o que ela faz? É uma partícula que existe dentro da matéria, e esta partícula, ela tem o poder de aumentar a matéria. Então, essa partícula de bóson, ela é responsável pela nossa gordurinha, viu, gente? Porque ela aumenta a matéria. Então, essa partícula de bóson, nós que somos gordinhos, viu? Nós, os gordinhos, temos que dizer uma partícula de bóson, fica do seu cantinho aí, vê se não trabalha tanto, né? Vê se para de multiplicar a matéria, né? Então, essa partícula de bóson, ela aumenta a matéria. É a partícula de bóson que aumenta a matéria. Então, nós que somos gordinhos, imaginemos uma partícula que precisa de um microscópio de não sei quanta tonalidade para poder achar essa bendita que faz a gente ter as gordurinhas, que faz a gente engordar, que faz a gente levar esse peso na nossa vida. Essa partícula. Então, eles disseram assim, agora acharam a partícula de Deus. Eu disse para ele assim, mas não muda nada, meu filho, não muda nada. Acharam a partícula que aumenta a matéria? Tá, acharam, Então, e a partícula de Deus, eles me falaram. Ah, ótimo. Agora me diga uma coisa. Quem é que fez essa partícula? Quem é que fez essa partícula? Todos aqueles que querem explicar a origem do mundo, eles vão procurando explicar, vão procurando explicar, vão procurando explicar. Quando chega numa hora, eles param e dizem, não sei não. Eu vou contar um fato aqui muito particular de uma pessoa muito querida nossa, que é o meu neto Francisco, né? O meu neto Francisco foi de tudo da vida, tudo que você pode imaginar de teoria ele foi, até ateu. E uma vez ele discutia comigo, dizia, não, o senhor está enganado, o mundo foi feito, aí ele foi explicando as origens do mundo, uma explosão, não sei o que, o macaco, foi chegando lá no fim. Quando chegou lá no fim, ele parou, pois é, então o mundo foi uma explosão do Big Bang, não sei o que, eu falei, tá bom, mas explosão do quê? Da matéria que tinha. Ué, mas quem que fez essa matéria? Aí ele parou, falou, tá lembrado, Fran? Falei, mas quem que fez essa matéria? Então você vai querer explicar o mundo, você vai indo para trás, você vai procurando, chega numa hora você não tem mais explicação. Então esses meus amigos me ligaram todos eufóricos, que agora o doutor Francisco vai engolir o que ele explica da origem do universo, da origem de Deus, porque agora tem a partícula de Deus, essa partícula que fez a matéria, essa partícula que fez tudo. Tá bom, mas quem que fez essa partícula? Né? Quem que fez? Quem que fez essa partícula? Né? Então, a gente se embasbaca no mundo, porque quem é que explica a origem do mundo? É a Bíblia. Ela que explica a origem do mundo. E ela diz que quem fez o mundo, quem fez o universo, foi Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta palavra diz aqui, que o mundo pode acabar céus e terras, está escrito aqui em João, pode acabar céus e terras, mas esta palavra de Deus não acabará, e não sairá dela nenhum tio, nenhum acento, nenhuma vírgula vai sair dessa palavra de Deus. Ainda que acabe o céu, ainda que acabe a terra, esta palavra vai permanecer intacta. E esta palavra nos ensina qual é a origem do universo. A origem do universo não é a partícula de Deus, não. A partícula de Deus foi feita por Deus. Ela está no mundo para multiplicar a matéria, para encher a matéria, para fazer a matéria crescer. E tudo tem a partícula. Essa partícula de Bóson está em todo lugar, porque senão não crescia a matéria. E eu vou repetir, brincando, está até na nossa gordurinha, né? Partícula infeliz que vem aqui aumentar a minha barriga, né? Então, esta é a verdade. Mas quem fez essa partícula foi Deus. Quem colocou essa partícula no mundo foi Ele. E ninguém pode tirar de Deus a honra de ter construído o mundo. São essas observações que eu trouxe para vocês hoje, porque, graças a Deus, os telefones estão tocando, as pessoas querem discutir, as pessoas estão em busca de verdade, as pessoas querem obter a verdade, e nós estamos prontos
dentro da força do Espírito Santo. Vejam bem, nós não somos sábios sozinhos, sem Deus, sem Cristo, nada podemos fazer, mas o Espírito Santo nos ilumina para que a gente possa responder a todos a contento. Esse meu amigo médico e esse meu amigo advogado, eles disseram, então nós voltamos a conversar outro dia, né? Nós voltamos a conversar outro dia, tá bom, sinal de que vão pensar um pouco naquilo que eu falei. Que Deus nos abençoe e nos faça crer na palavra dEle, viver a palavra dEle, ler a palavra dEle todos os dias, ler todos os dias a palavra dEle, todos os dias ler a palavra dEle. E aproveito para fazer propaganda daquela Bíblia diária. Nós temos uma Bíblia diária, gente. Entra no nosso portal, no nosso site, todo dia, é curtinho, com 15 minutos a gente lê aquilo, nem isso, 15 minutos a gente lê aquilo, e tem a palavra de Deus repartida para que a gente leia a Bíblia todinha durante um ano, Bíblia de leitura diária. Que Deus nos abençoe a todos. Se creem, digo glória a Deus, amém. Vamos orar então, para que Jesus, que fez o universo, Ele nos faça uma nova vida, para que nós tenhamos a vitória. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos agora, Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, para que nós possamos crer cada vez mais na Tua palavra, para que nós possamos crer cada vez mais no Teu ensinamento, para que nós possamos crer cada vez mais na Tua bondade, ó Senhor Jesus. Entra dentro do nosso coração, Senhor Jesus, limpa-o, Senhor Jesus, tira de lá tudo que te desagrada, todo o pecado, todo o erro, Senhor Jesus, e nos ensina ao Espírito Santo de Deus a viver uma vida limpa, uma vida certa, uma vida correta, uma vida cheia de virtude, para que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós te pedimos, ó Deus Pai Todo-Poderoso, ó Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus, vem nos guiar, vem nos levar para o caminho da vitória, e os que creem digo, glória a Deus, amém. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?